Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho. A gente está de volta com mais um episódio dessa série especial sobre felicidade no trabalho. Eu sou a Thaís. Eu sou a Fernanda e hoje a gente tem dois convidados muito especiais aqui com a gente. A Simone Nascimento, ela é médica, TEDx Speaker, Top Voice no LinkedIn em saúde mental e apresentadora do canal Futura. Além disso, ela atua como consultora, palestrante e conselheira com foco em saúde mental, bem-estar e culturas psicologicamente seguras dentro das organizações. E além da Simone, a gente tem o Matheus Leite, que é empreendedor há mais de 12 anos, fundador de uma empresa referência no setor de iluminação. Ele é especialista em bem-estar e comportamento humano, criador de conteúdo digital sobre filosofia estoica, desenvolvimento pessoal e saúde integral. Além disso, está escrevendo 2 livros. Gente, tá demais esse episódio, hein? Simone e Matheus, sejam muito bem-vindos. Obrigada. A gente está muito feliz de ter vocês aqui, porque ao longo dessa temporada a gente está falando de vários assuntos que têm relação com o universo da felicidade no trabalho, e a gente não poderia deixar de falar sobre um tema tão relevante que é a saúde, o bem-estar dentro desse contexto, dado que a gente está vendo números alarmantes de adoecimento no contexto corporativo e várias coisas favorecendo esse processo. Então, a gente está muito feliz de ter vocês aqui contribuindo com esse tema. Vou passar a palavra para vocês se apresentarem e aí a gente começa aqui com o nosso turbilhão de perguntas. Simone, quer começar? Bom, Conta quem é a Simone além dos títulos. do currículo, né? Como a gente vai falar de felicidade no trabalho, e para mim a felicidade no trabalho ela é muito sustentada pela felicidade na vida de modo geral. Então eu sou cozinheira, eu cozinho muito bem, e é uma das coisas que mais me fazem feliz, é um ponto de escape e é motivo de felicidade mesmo. Eu sou mãe de uma menina de 14 anos, que apesar de todas as estatísticas, o contrário, também é um ponto de paz, equilíbrio e felicidade. E eu sou uma conversadora crônica, curiosa, muito curiosa, um pouquinho fofoqueira, porque eu gosto de saber das coisas, eu não ouço conversas ao meu redor. E eu acho que tudo isso compõe quem eu sou para além do crachá. E para além do currículo, e faz com que eu consiga dizer que sim, eu sou muito feliz na vida e trabalhando. Que lindo. Maravilhosa. Que bom. Bem-vinda, que bom ter você com a gente. E você, Matheus, conta quem é o Matheus além do LinkedIn, dos cargos, dos títulos. Agora, então, exatamente. Foi na verdade, eu até coloquei um pouquinho até debaixo do tapete, porque eu encontrei um novo propósito pelo que eu vivi, né? Eu sou formado em administração pela GV e tive uma formação boa e criei essa empresa que vocês comentaram aí. Só que ao mesmo tempo que eu ia desenvolvendo a empresa, eu desenvolvia também uma ansiedade, que é um transtorno que eu sempre tive desde pequeno. E eu sofria muito com isso sem saber, né? Você deve saber, a doutora sabe mais do que eu sobre, tecnicamente, mas a minha família é médica, por exemplo, só que a minha família não sabia identificar, porque psiquiatria, psicologia, que eu até coloco a psicologia na área médica, mas tipo assim, ele é uma coisa à parte, que pessoas de outras áreas não conhecem, Uhum, né? Então, assim, eu tinha transtorno de ansiedade, meu pai falava frescura, uhum. por exemplo. Porque naquela época se falava, há 10, Ah. 15 anos atrás, falava, não, isso é frescura, eu não tenho, por que que você tem, Uhum. né? E não dormia bem, né? Enfim. Isso acabou me atrapalhando tanto na vida pessoal quanto na profissional. Só que chegou um momento que eu falei, olha, ou eu entrego para Deus, ou eu estudo o que está acontecendo comigo. E foi essa a paixão que eu tive. Eu já tinha o esporte ligado muito comigo, mas outros pilares do bem-estar, como o sono reparador, mindfulness, outras coisas que a gente tem em contato, foram catalisadores para eu mudar minha vida, né? Então hoje eu sou um entusiasta, né? No vídeo que eu gravei ontem, eu até falo, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas só que eu sei o que você está passando. Uhum. Eu entendo o que você está passando. E eu tento, da forma mais prática e didática possível, passar aquilo que eu já tive de experiência. Porque hoje, infelizmente, um tratamento é muito caro no Brasil. Quem pode pagar, né? Eu tive um funcionário uma vez que, por exemplo, ele não ia conseguir um remédio para 6 meses na frente. E ele teve um ataque de ansiedade. Então, quanto mais pudermos democratizar esse assunto, eu acho que a gente melhora a população como um todo, né?
Incrível, e isso que você está descrevendo é a história de muitas pessoas que tanto que a gente já entrevistou aqui, quanto a minha história pessoal, a Fê também já passou por questões assim, e quantas vezes a gente não consegue nem entender o que está acontecendo, né? Eu também, lá em 2014, fui diagnosticada na época com síndrome do pânico, eu arrisco dizer hoje em dia com mais experiência que teve muito a ver com o burnout, como é conhecido hoje, né? Só que naquela época a gente não tinha nem nome para falar sobre isso. E, por sorte, já tinha acontecido casos na minha família de crise de ansiedade. Então, quando eu, pela primeira vez, falei pra minha mãe, eu tô morrendo, preciso ir pro hospital, ela falou, peraí, você não tá morrendo, não é, assim, nada físico no sentido de um problema do coração, que é o que a gente geralmente sente, né? Esse coração acelerado, a mão suando, essa tremedeira. E aí a gente foi a um cardiologista da família para eu me tranquilizar, e ele mesmo dali já falou, não é nada disso. E eu me lembro de ter chegado nessa consulta no meio de um lançamento muito importante da minha carreira, né? Eu trabalhava na Microsoft, eu era responsável por uma área de projetos incríveis, customizados. E aí eu falei pra ele, bom, tudo bem, mas esse é o diagnóstico, mas eu tenho um lançamento pra fazer, quando que eu vou estar de novo, né? Plena e funcional. Ele falou, olha, aqui não dá pra gente falar de tempo, né? Você guarda os prazos pro seu trabalho. Aqui a gente vai acompanhar o seu corpo e a sua recuperação, e cada pessoa é única e para cada pessoa é diferente. E aí começa um processo, né, para todo mundo que teve essa conversa com um médico de autoconhecimento e de entender qual vai ser a sua própria jornada. Eu queria muito escutar de você, Simone, porque você é uma grande embaixadora dessas conversas, de ampliar essas conversas dentro das empresas. E, claro, tem as nossas escolhas pessoais, e a gente pode falar sobre isso mais também daqui a pouco, das escolhas que eu fiz, por exemplo, que me fizeram chegar nesse lugar, e outras escolhas mais sábias que eu poderia ter feito para talvez harmonizar um pouco melhor a minha vida, mas tem muita contribuição do ambiente em que a gente está. Né? E como é que a segurança psicológica e tantos outros temas que você advoga e que você é embaixadora também contribui para que os indivíduos adoeçam menos? A gente ter a liberdade de se perceber já seria um grande avanço, porque o que eu percebo nos ambientes de trabalho hoje é que não existe espaço para que você perceba seu corpo. São tantas demandas e tanta mudança. O mundo do trabalho hoje muda numa velocidade astronômica, né? Eu sou da época da enciclopédia Barça, então as Uhum. coisas mudavam com uma lentidão que dava tempo da gente se acostumar com as mudanças, se preparar para elas. A gente não consegue se preparar, então existem muitas demandas, muita sobrecarga, e aí falta tempo para perceber o indivíduo como ele mesmo, para você parar e sentir, por exemplo, minhas costas estão doendo. Tá, isso vem das costas ou porque eu tô tensa, ou porque eu tô travada? De onde vem a minha dor de cabeça? Eu tô sem comer há muitas horas, eu tomei um monte de café porque eu preciso estar aqui acordada e funcional, eu tô ansiosa, Não durmo, não faço uma atividade ou será física que é há uma meses. sinusite, alguma coisa realmente física? Uhum. O que está acontecendo com o meu corpo? A gente não tem muito espaço para essas percepções, porque o modelo de produtividade que a gente tem hoje, para mim, ele ainda vem arrastado da Revolução Industrial. Você fazer cada vez mais para entregar números. Uhum. E a gente pode lidar com isso de uma outra forma. Quando eu dou espaço para as pessoas se perceberem, saber o que elas têm e validar o que elas têm, inclusive o que elas estão sentindo, eu consigo que elas produzam mais em menor tempo e melhor. Isso é produtividade sustentável. E assim, não é um prejuízo. Você respeitar o tempo das pessoas, a saúde delas, parece que é você usando o espaço do trabalho e perdendo tempos e prazos, mas não é. A saúde não atrapalha o prazo, ela garante o prazo. Quando a gente para deixar as pessoas produzirem dentro de um jeito fisiológico, a gente está garantindo os prazos. Porque o que a gente está vendo hoje? Quase 70% de aumento nos atestados por saúde mental. Isso é perder prazo. Sim. Porque a gente não consegue tocar uma empresa com 70% menos colaboradores. E essa palavra sustentável, eu acho que é o que faz a diferença, né? Porque todo mundo que chegou, tô generalizando demais, não todo mundo, mas muitas das pessoas que adoecem, elas negligenciaram muito a sua saúde
para chegar nesse lugar, né? Então a gente vai em nome de uma meta, de uma entrega, de um projeto, como foi meu caso, como o Matheus contou também, né? Então, eu preciso entregar isso, ou eu tenho uma ambição, eu tenho uma visão de onde eu quero chegar, e aí a gente se dedica tanto para chegar naquele resultado no curto prazo ou até médio prazo, sem pensar no que vai acontecer comigo mês que vem, semana que vem, ano que vem. Qual que é a história que você vai contar da sua vida lá na frente? Sim. Que história? Se você não tivesse parado, mudado toda a sua carreira, né, e tá aqui inspirando pessoas sobre felicidade no trabalho, que história você estaria contando hoje? Sim. E você A sabe mesma, talvez, Ou né? talvez nem estivesse Ou contando talvez história nem estivesse nenhuma, contando né? história nenhuma. E você falou uma coisa interessante, que é a questão do quanto a gente negligencia o aspecto físico, né? Os sinais que o nosso corpo dá. Matheus, você viveu isso, né? Sim. Quais foram esses sinais que você foi ignorando? Olha, eu acredito muito na mudança de hábitos, né? Tem muita gente que, às vezes, uma coisa que eu aprendi com a vida, às vezes o arroz com feijão é o que funciona. Não tem milagre, você não tem que ir pro Tibete, meditar, virar um monge. Não, são pequenas coisas que você faz durante o seu dia. Exercício físico, se alimentar bem. Hoje em dia a gente tem muito acesso a processados e, assim, é o que mais o pessoal se alimenta, come, né? Então, assim, a mudança de hábitos foi o meu ponto-chave, porque na nossa época, antigamente se falava muito do profissional, o cara que é o pessoal do profissional, ele é diferente. Não. O cara, eu profissional, eu sou o Matheus Leite, Sim. da mesma forma. E não se para escutar o corpo, entender, é o que a Simone falou, para entender o que está acontecendo, quais são os sinais, por que isso está acontecendo comigo. Então, por isso eu gosto muito do estoicismo, porque ele fala muito sobre o estar presente, que é Sim. esse momento. E a gente flerta muito quando a gente está com muita ansiedade, com depressão. Eu brinco que é como se fosse um pêndulo, né? Eu criei essa metáfora. Seria assim, o momento presente seria quando o pêndulo está parado. O futuro flerta com ansiedade e o passado é mais depressão. E quanto mais balança esse pêndulo, vai e volta. E a cabeça de quem é ansioso e algum estado de depressão é dessa forma. Então, a mudança de hábitos, para mim, foi fundamental nesse sentido. Agora, você tá falando sobre mudança de hábitos, isso ressoa muito comigo. Um dos livros que eu ganhei na época que eu fiquei afastada do trabalho, né? Eu ganhei um livro chamado Curar. Nem é um livro tão famoso assim, é de um autor francês, mas ele falava, eu acho que ele era psiquiatra, se não tô enganada, eu nem vou falar o nome dele aqui pra não falar besteira, depois eu coloco nos créditos, mas ele chamava o livro de Curar, porque ele falava, quando eu apliquei, eu ensinei os meus pacientes sobre essas coisas, eles não voltaram mais e isso, assim, de fato, eles se curaram, né? Ele dizia, não é possível dizer cura, mas eles não tiveram uma recaída. E eram coisas simples, como tomar sol, fazer atividade física, e aí ele trazia algumas terapias também, suplementações e tal, mas não era nada, assim, muito, né, extraterreno, assim, eram coisas bem possíveis de a gente praticar no dia a dia. E no meu caso, eu lembro de ter incorporado muito isso, né, então, acordava mais cedo, fazia uma caminhada, eu tentava estar num lugar aberto, tomava sol, fui ver o que eu tava precisando de suplementação, com acompanhamento médico, terapia, fui fazer yoga, fui fazer várias coisas que eu gostava de fazer, mas que eu não estava inserindo na minha rotina. E essa questão, né, do presente foi uma das coisas que me fascinou na época, exatamente por perceber o quanto os pensamentos, né, as preocupações que eu tinha, até o medo de ter uma nova crise, era o gatilho para uma crise, né? Então, muitas escolhas pessoais, mas aí, de novo, eu vou trazer a bola para você, Simone, pra gente pensar de uma forma mais sistêmica e ampla, porque você tem esse olhar, e aí quando a gente vê esse cenário de afastamentos, de adoecimento, tantas coisas graves acontecendo no contexto corporativo, ao mesmo tempo a gente tem aí a esperança de uma NR1 que começa o ano que vem, de fato, a ser mais amplamente auditada até, né? E aí, como é que você enxerga essa atualização da norma para, de fato, a gente contribuir para ambientes que são mais favoráveis para o bem-estar das pessoas? Bom, como a gente vai mexer com dinheiro, com multas, né? Tem previsão de punição, talvez a gente tenha avanços, porque algumas empresas não tocam nesse assunto, não veem esse assunto como um valor,
e vão ter que ver, e algumas vêm como benefício. A gente tem muita gente que está fazendo muita coisa legal já em termos de saúde mental, bem-estar, qualidade de vida no trabalho, mas visto como um benefício, quase como se fosse um favor que a empresa faz para o colaborador. E não é bem assim. E agora a lei ela vem para dizer é responsabilidade da empresa. A gente tem questões individuais, a gente tem várias esferas do adoecimento. Uma parte, eu diria, grande do que a gente adoece no trabalho está muito relacionada a questões externas, mas é no trabalho que a gente tem liberdade de fato, cair. A gente não diz para o nosso filho, por exemplo, eu não aguento mais ser sua mãe, toma aqui um atestado de 15 dias. E às vezes a gente está há meses, anos, sem dormir por causa de um filho. Por causa de um filho saudável que simplesmente não dorme. A minha filha foi dormir com 11 anos. Ou por alguma questão de saúde dos filhos, dos pais, do companheiro, da companheira. Mas a gente não dá um atestado para essas pessoas, a gente leva isso para o trabalho. Então, a gente tem esferas, né, individuais de adoecimento, questões genéticas, questões biológicas, mas do mesmo jeito que a gente não dá um atestado lá para a nossa vida, mas a gente entrega muito pouco do nosso tempo para a nossa vida. Uhum. Do nosso tempo acordado, a maior parte dele a gente dá para o trabalho. Sim. Então, hoje é responsabilidade do empregador, da empresa, garantir que ali dentro não seja mais um foco de adoecimento. Ou seja, Não é- mais um ofensor da saúde Não da seja pessoa. mais um ofensor. Não é que as pessoas vão, tipo, né, a empresa vai ser responsável por toda a sua saúde, não. Mas o trabalho não pode ser mais um ofensor, mais um fator de risco para que a gente tenha uma vida inteira que é fator de risco. É Porque se verdade. você tá lá fora, não tá bom, e você tá aqui dentro, também não tá bem, cara, aonde vai ser o seu bem? Uhum. Sim. Então, ser responsabilidade da empresa com normas, né, especificando o que é risco psicossocial, quais são, que frentes precisam ser atuadas, quais são as medidas que precisam ser tomadas, como que a gente vai medir o resultado disso lá na frente, Corrigir rota corrigir também, né? rotas, Fazer medir de ajustes. novo, fazer ajustes, medir novamente e medir para sempre, eu acho que a gente tem possibilidade de ter uma mudança aí. Eu queria que você falasse, desculpa, Fê, rapidinho, só para não perder o gancho do que ela falou, você falou sobre os riscos psicossociais. E eu acho que é importante a gente trazer luz para isso, porque muitas vezes quando a gente fala de felicidade no trabalho, bem-estar no trabalho, as pessoas pensam em tobogã, mesa de ping-pong. E os riscos psicossociais, eles são muito claros e evidentes, e a gente consegue sim mensurar e Exato. identificar quais são. Mas o que eu acho que as pessoas não têm noção, que vou dar um exemplo aqui, que são dois extremos, mas a sobrecarga ou a subcarga, as duas coisas, né? Explorar demais, né? Colocar muita carga em cima de uma pessoa, ou deixar ela de escanteio e não dar possibilidade de ela se desenvolver, essas duas coisas são consideradas riscos psicossociais, por exemplo, e eu não acho que as pessoas têm tanta clareza sobre isso. Não tem. Sobre sobrecarga, talvez até tenha um pouco, porque todo mundo sabe que o cansaço, né, leva a gente a uma exaustão, que é a antiga estafa, né? A gente já falava em burnout há muito tempo, há décadas, só que o nome era estafa e a gente não considerava a parte psíquica da coisa, né? Sim. Tipo, a gente conseguia entender e ler a parte física. Nossa, fulano estafou. Nem a parte laboral, né? Não, também. né? A parte laboral. Mas a gente sabia que estava relacionada a uma sobrecarga, horas de trabalho, não sei o quê. Mas hoje a gente tem algumas coisas, por exemplo, a comunicação, que é uma coisa que não é tão óbvia. E é risco psicossocial. Uma empresa que tem uma comunicação deficiente, falha, com pouca transparência, que deixa as pessoas inseguras, isso é risco psicossocial. Ergonomia emocional, tipo lugar que você está trabalhando, a temperatura da sala, a iluminação, se você tem espaço para abrir seus braços do lado do seu colega de trabalho, se você tem um lugar para esquentar sua marmita e almoçar. Sabe, se você não precisa ficar todo dia fazendo conta do seu vale de R$40 com uma região caríssima onde a refeição mais barata é 60. Isso tudo é risco psicossocial. Assédio físico, assédio moral, assédio psicológico. Então, a gente tem várias coisas nomeadas, muito bem nomeadas, sobrecarga, retrabalho, falta de clareza no papel que a pessoa exerce. Olha o quanto de coisas muito sutis que acontecem nas empresas e que hoje a gente vai olhar a lista e falar, tá, isso aqui não pode ter, isso aqui não pode ter. E vai ter o fiscal do Ministério do Trabalho olhando para essas questões, né?
Sabe que tem uma coisa que é muito interessante, porque a gente fala muito disso e a gente tende a colocar um pouco também a culpa na empresa. Porque uma série desses fatores, dessas coisas, acontecem realmente por conta da falta de políticas, da falta de, às vezes, até de um olhar para algumas coisas. Mas, e a gente tem aqui um exemplo de um empreendedor que também viveu isso. E não foi a empresa, o chefe, né, que colocou essa pressão. Assim, por mais que você até tentasse implementar a NR1 dentro do seu ambiente ali de trabalho, muitas vezes você ainda tinha uma empresa, mas muitas vezes quem tá sofrendo por esses mesmos sintomas é o empreendedor até autônomo, né? O solitário, aquela pessoa tá sozinha e ela também tá vivendo isso. Conta um pouco pra gente da sua experiência primeiro como empreendedor, e aí vamos falar o que a gente pode fazer quando não é só a legislação que vai ajudar, tem uma questão nossa também, Interna, né? então. Acho que a mudança começa de dentro para fora, né? É, eu mesmo, a gente sempre promoveu lá na empresa pesquisa de clima a cada 6 meses para saber qual era a qualidade, como estava o ambiente da empresa, se alguém está precisando de alguma coisa. Eu mesmo fazia uns papos de psicólogo, e aí, tá precisando de alguma coisa, você me fala, né? Até nessa parte de qual a cadeira que tu tá usando, troca, se pode esquentar a marmita, tudo, porque eu sempre brinquei com os funcionários, eu falei assim, eu passo mais tempo com vocês do que com a minha família. Então, se aqui não for um ambiente prazeroso, onde que vai ser, né? Então tem que ser prazeroso. E a gente está falando de produtividade. Se a gente for até pensar no capitalismo, né? Que o pessoal, tem muita gente que fala mal do capitalismo, mas se você quer ser mais produtivo, por que não melhorar a qualidade de vida das pessoas? Porque elas vão acabar sendo mais produtivas, né? Só que eu acho que essa mentalidade ainda, ela não é tão bem difundida. Porque para eu estar melhor, eu preciso, por exemplo, da mudança de hábitos na minha vida, foi o que eu falei. Então, apesar de eu promover todo esse ambiente, vamos dizer assim, generoso, legal, produtivo na minha empresa, mas eu não me cuidava fora. Então, ao passo que eu queria dar o bem-estar para eles, eu me autodestruía, né? Que foi isso que eu acredito muito. Eu diagnosticado desde criança com transtorno de ansiedade, mas muito mais potencializado pelos hábitos que eu tinha na minha vida pessoal. E isso acabava atrapalhando no trabalho. E tem muitas coisas que contribuem. A gente sabe que as pessoas que têm mais risco de ter um burnout, por exemplo, que eu sei que não foi o seu caso, você fala mais de ansiedade, depressão, mas o burnout em si são pessoas que estão tão identificadas com o seu trabalho e têm esse senso de valor pessoal tão integrado ali, né? Nutrido pelo trabalho, que são capazes, né, são tão apaixonadas que elas são capazes de negligenciar todo o resto da sua vida, né, o resto bem entre aspas, porque, né, a vida não sobrou nada mais, né? Não sobrou, né? Então, a gente tem um perfil bem definido das pessoas que podem acabar desembocando numa questão mais séria de saúde mental, como é o caso do burnout. E aí eu queria saber, Simone, de você, a medicina e a própria psicologia sempre não, mas assim, por um bom tempo foram muito focadas na remediação de algo que já estava ali instalado, né? Então, já estou doente, vou ao médico, ele vai me dar um diagnóstico e aí eu vou ser tratado, né? Seja porque eu tenho ansiedade ou porque eu desenvolvi alguma questão física crônica. A gente tem falado nas últimas décadas muito mais na prevenção, né? E a gente oferecer ferramentas, conhecimento, habilidades para que as pessoas possam cuidar melhor delas mesmas e das suas equipes, no caso de um líder, e das suas empresas, no caso de um líder num cargo ainda mais alto. Como é que você enxerga essa transição e que tipo de ferramentas no seu trabalho com as empresas você oferece e leva para que as pessoas possam cuidar melhor delas mesmas enquanto indivíduos e transbordar isso para fora? Eu acho que a gente ainda continua pautado no prejuízo. Né? Eu acho. Resolvendo depois, enxugando gelo. A gente tem uma medicina de excelência, o Brasil se destaca, qualquer médico brasileiro, psicólogos, profissionais da área de saúde de modo geral que vão para universidades fora, rapidamente se destacam, porque a gente tem excelência. Só que ainda quando a gente vai falar de promoção de saúde, a gente vai muito pro pessoal que faz medicina de família e comunidade, que é muito pautado na promoção e na prevenção de saúde, mas como cerne da atuação, eu só vejo eles. Uhum.
né? Pode estar passando desapercebido alguma outra área. E o pessoal que hoje vai atentamente para a promoção de saúde através de especialidades como saúde no trabalho, medicina do estilo de vida, ferramentas de atuação que levam a esse olhar mais de antecipação. E essa foi, inclusive, a minha jornada, né? Eu sou radiologista, trabalhei por muitos anos, 18 anos, com diagnóstico e rastreamento de câncer de mama. Uau. Essa é a minha área essa é a minha grande expertise como médica. E aí chegou uma hora que eu falei, eu consigo diagnosticar um câncer de mama de 2 milímetros, eu acho ele. Se tiver lá na mamografia, eu vou ver. Meu olho é super treinado. Só que ele já chegou. Uhum. Ele já venceu. A gente pode conseguir tratar, a gente tem índices de cura muito altos hoje em cânceres descobertos precocemente, mas ele já chegou. A gente já marcou a vida dessa mulher com um diagnóstico de câncer. O que dá para fazer para chegar antes? Eu comecei a ficar muito inquieta, muito desesperada, muito, assim, tipo, não quero mais ser médica, não sei o quê. E aí eu fiz uma jornada de tentar descobrir, né? Foi quando eu me aproximei da Bitumami, e aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam angustiadas o tempo todo no trabalho, seja com conta, seja com a posição que elas ocupavam, seja com o resultado que elas estavam tendo, seja com uma pressão. Eu falei, bom, aqui temos um ponto. O que eu vim fazer nessa vida é cuidar. Uhum. Isso para mim é muito claro, eu sei cuidar. Mas eu posso cuidar antes. E aí fui fazer saúde mental nas organizações, medicina do estilo de vida, saúde como estratégia de negócio, e para entender que ferramentas a gente usa para que as pessoas vivam mais, por mais tempo bem. A gente sabe hoje, por exemplo, que tem um estudo de Harvard que mostra que o maior indicador de boa saúde aos 80 anos não é nossa pressão, não é nosso colesterol, é a quantidade de vínculos sólidos que a gente tem aos 50 anos. Então, eu levo essas ferramentas, conhecimento, em ferramentas simples, como você disse, tudo muito simples, que possam transformar a sua vida no trabalho e fora dele. Então, por exemplo, respirar. Eu tenho um kit básico de ferramentas, que a respiração é o primeiro. Tá, vou respirar, vou ficar de boa. Não, gente, são mudanças no corpo. Seu sistema nervoso parasimpático é ativado e ele é o sistema do relaxamento. Reduz a produção de cortisol, melhora a pressão arterial, reduz o batimento cardíaco, é fisiológico. Tá, atividade física, a gente pensa logo, tem que ir pra academia 3 vezes por semana, fazer 1 hora. Aí para fazer 1 hora na academia, você já tem que ter a roupinha bonita, assim, né? Você tem que aprender a fazer foto no espelho. Mas não pode ficar no celular, né? Aprender a fazer foto no espelho, gente, muita gente não tem esse tempo. É um checklist que vira gigante. Gigante, já. a pessoa não vai. Eu falo, quanto tempo você tem? Não tenho tempo. Você tem 4 minutos? Faz 4 minutos de polichinelo ou de prancha. Ninguém tem coragem de me negar 4 minutos. E aí eu falo, tá, tem esse canal aqui no YouTube, o Tabata, que são exercícios físicos de HIIT de 4 minutos, as séries. Foi ele que mudou o meu estilo de vida lá na pandemia. Foi a partir do... comecei também. Não gostava de fazer. Não, até hoje eu tenho... assim, falei, vou fazer. 4 minutos eu aguento. Agora, outra coisa que me tira do sério. Eu não tenho tempo. Aí você mapeia o dia da pessoa, é tanta coisa jogada fora, é tanto tempo em rede social, é tanto cafezinho que a pessoa foi tomar, que você fala assim, você não tem 20 minutos da sua vida? Para se cuidar, né? E controle de uso de redes sociais é outra ferramenta que eu levo, gente, precisa ser levado muito a sério. Gestão de tempo com blocos de deep work, assim, você simplesmente desliga a notificação, vira o celular para baixo e tira 30 minutos que seja para trabalhar com concentração total, porque isso é proteção de saúde mental. E assim, saúde mental é felicidade. Né? Então, respirar, gestão de tempo com controle de redes sociais, isso no trabalho e em casa. Entrou pro quarto é lugar de namorar e dormir. Não é para você ser... A última coisa que você fez na sua vida ao dormir foi olhar o celular e a primeira coisa que você faz ao acordar é isso também. Né? Então, são 3 coisas aí. Construir bons relacionamentos no trabalho também é ferramenta. Eu falo, não precisa gostar de todo mundo, mas dá para ser cortês e gentil com todo mundo. A gente já garante um ambiente agradável de trabalho, mas sim, dá para ter amigos no trabalho. Porque você, com certeza, tem alguém que tem afinidade com alguma coisa que você tem, que seja andar de bicicleta, tomar vinho, ler, planejar viagens impossíveis, viajar na maionese, qualquer coisa.
dá pra você achar alguém ali, pra você olhar no olho e falar, cara, eu acho que eu gosto dessa pessoa. E eu vou passar 8 horas por dia com ela. E a gente tem estudos, evidências que demonstram isso na prática, né? Que as equipes em que as pessoas são amigas, né? Que têm amizade no trabalho, são mais produtivas, têm turnover menor, conseguem lidar melhor com questões difíceis, né? Gerenciar conflitos e mudança. Reduz 30% o risco de depressão você ter amigos no trabalho. Olha só. E eu ia linkar aqui com uma coisa que você falou lá no começo. Você falou, eu sou gosto de fofoca. Gosto. Sou fofoqueira. E até a fofoca no ambiente de trabalho também. Eu li um estudo recentemente que falava sobre isso. A Porque Rádio Peão, a né? gente muitas vezes pensa, a fofoca tá só assim, estragando o clima da equipe. Mas muitas vezes aquela conversinha ali, o tititi, Isso. também ajuda a fortalecer Não é a fofoca do mal, né? mas É você contar caso da sua contar vida. uma bobeira que você contar uma aconteceu. bobeira, tipo, contar uma coisa que você viu. Tipo, a fofoca a conversinha, né? O tititi, que a gente não tem mais, né? E você sabe que isso é uma coisa que a gente hoje se discute muito, a questão do trabalho híbrido, do presencial, do home office, e é óbvio que a gente tem uma série de vantagens dentro do home office. Uma delas é a gente não pegar trânsito absurdo, como que a gente pegou hoje de manhã para chegar aqui, que acaba tirando, né, às vezes 1, 2 horas do dia da pessoa, às vezes até mais. Dependendo, né, se você, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. O home office, é claro, tem uma vantagem incrível, mas você perde um pouco isso também, né, esse contato, essa oportunidade de criar essa conexão, que não adianta, atrás de uma tela, ainda mais, nossa, as pessoas hoje em dia fazem as reuniões até com, assim, já começa que tem um filtro atrás que esconde quem você é, além ali só do seu rosto. Às vezes nem isso, às vezes é a câmera desligada. Quer dizer, você perde esse contato também. A gente perde essa possibilidade de interação. A interação física, ela é superior a qualquer outra. Você estar ali em contato, eu tô olhando na sua íris. Tem coisas que só estão acontecendo porque eu tô olhando na sua íris. Se a gente tivesse numa tela, mesmo que a gente estivesse interagindo muito, não aconteceriam. Então, a ativação de neurônio espelho, por exemplo, eu tenho que estar olhando para você. Senão não vai. E outras coisas de relações, de relacionamentos, de ter com quem trocar. Tem gente que mora sozinho, passa dias no home office sozinho, sem trocar com nenhuma outra pessoa. E tá muito confortável isso, porque a gente tem uma vida editada. E a gente não mostra a nossa bagunça pro outro e não precisa lidar com a bagunça do outro. Mas vida é lidar com a bagunça do outro e com a nossa própria bagunça. O tempo todo. A gente ficou, eu fecho a câmera, não quero ter que ver, não quero ter que ouvir, não quero ter que falar. Tá, gente, mas você tá perdendo vida. Você tá perdendo anos de vida, inclusive. Então, o que vale nessa balança? E a gente fica nessa sinuca de bico em São Paulo, por exemplo, que eu vim pensando, eu não quero ter que lidar com 2 horas de trânsito. Mas, gente, eu faleço sozinha no home office. Quando eu tenho que passar muitos dias escrevendo em casa, trabalhando em casa, e não é porque eu não gosto de ficar na minha própria companhia, eu adoro, preciso dos momentos de silêncio, mas eu gosto de gente, eu preciso ver gente, eu preciso rir com pessoas, eu preciso chegar e abraçar, igual a gente se abraçou quando chegou aqui. Como a gente abre mão disso? Fora os sinais, né? Porque quando aconteceu comigo a experiência de chegar no afastamento, antes disso, por 1 ano, as pessoas já estavam me falando: você vai ter um piripaque, você emagreceu, você tá colheira, você não tá bem, tarará. Todos os dias alguém do meu trabalho, alguns dos meus amigos, porque naquela época a gente trabalhava praticamente só presencialmente. Eu recebi muitos sinais, né? Então, a minha gestora estava ali ligada no que estava acontecendo. Quando eu realmente fui afastada do trabalho, quase nem foi uma surpresa para as outras pessoas. Para mim foi porque eu mesma não enxergava os sinais. É que a gente não se percebe, então, né? Isso que eu queria saber de você. Como é que foi o processo? Eu tive problema, por exemplo, quando eu estava com muita ansiedade, tive problema com álcool. E assim, eu, comigo mesmo, não, eu não tenho problema. É a primeira vez até que eu tô falando sobre isso, porque muita gente, quando eu até saí para tratamento, nem sabia onde eu tava, o porquê. Então hoje, como eu quero propagar mais essas informações, então eu falo abertamente, eu gosto até de falar sobre isso. Mas os primeiros sinais são isso. Pessoas próximas de você, um amigo, Matheus, você tá mudando seu comportamento. Você acha que tá certo o que você tá fazendo? Só que no começo tem, como qualquer doença, você talvez estava na época da negação. Né? Negação, não tenho nada.
Não tem problema. O que passava na minha cabeça era, eu sou jovem, Isso. eu medito, eu faço yoga, eu sou E vegana. tem outra Eu pensava, coisa, eu tô dando check aqui em tudo que eu eu preciso. brinco, Mal sabia, né? Tô plena. Mal Tô plena. sabia. olha, é Plenamente óbvio maluca, né, eu tava. óbvio que tudo depende do segmento da empresa. Mas antigamente era chique ser workaholic. Uhum. Eu já acho que é um cara assim, extremamente desorganizado hoje, um cara para ser workaholic. O cara manda e-mail 11h30 da noite. Cara, faz com excelência o que você tá fazendo e depois você tem a sua vida, né? Então, e antigamente a gente passou por isso, né? Era chique. O cara falava, não, porque eu saio do escritório bonito, né? 10h30 da É bonito. noite. Trabalho 16 horas, com orgulho. Com orgulho. Para que tá feio. Mas você sabe que tem uma coisa, que isso é uma coisa, assim, eu tô fazendo mestrado, né, e dentro da minha tese eu tô estudando a identidade profissional da mulher antes e depois da maternidade. Que, enfim, a maternidade foi uma coisa que mexeu muito comigo, eu sou muito próxima da Bitumami, o nosso escritório fica na Bitumami, mas a maternidade, de uma forma geral, é uma coisa muito importante pra mim. E uma coisa que eu percebo, assim, nas entrevistas com as mulheres, eu entrevistei mais de 20 mães, todas com crianças aí de até 5 anos, então, assim, que ainda estão com essa maternidade muito latente ali, né, muito, com uma demanda muito grande, eu vejo depoimentos das mulheres falando, assim, tem algumas frases que me marcaram, tipo, eu comia, a frase assim, eu comia, eu jantava torrada da vending machine e eu era feliz. Porque eu tava trabalhando com balada, com coisa que eu gostava, e tava numa energia, tinha muitos amigos no trabalho, tinha uma equipe super legal e tal, e tava tudo bem. Só que, de repente, essas mulheres, né, foram crescendo na carreira, mudaram o momento de vida, casaram, tiveram filhos, etc. E essa vida não cabe mais. Não cabe mais você jantar torrada da vending machine às 10 horas da noite, quando você tem um filho em casa te esperando, que você quer colocar pra dormir. E a angústia dessas mães, essa é a hora que, assim, e a gente tenta, né, eu assim, como entrevistadora, eu tento não me emocionar, mas assim, eu vejo, elas começam a chorar e as lágrimas vêm nos meus olhos, da dor da mãe que não coloca o filho pra dormir. De falar assim, e aí elas param e olham pra trás, e depoimentos, assim, até de colegas que eu já tive, de falar assim, eu perdi a formatura da minha irmã porque eu tava numa viagem a trabalho. Hoje eu não faria mais isso. Eu perdi o teatrinho da minha filha, eu perdi momento. Por quê? Porque a gente tá tão envolto, a gente acha tão importante, tão essencial, a empresa coloca uma pressão e a gente se coloca uma pressão que você fala assim, cara, será que precisa mesmo disso? Isso é a maturidade, eu acho, que traz pra gente, mas devia ter alguém lá fora. As empresas deviam fazer esse papel enquanto a gente não tem essa maturidade de falar, não, eu quero você bem inteiro aqui no período de tal a tal hora, porque eu sei que a partir do momento X, você vai começar a falhar. Se você não falhar nos processos, na entrega e no que você tem que produzir, seu corpo vai falhar. E eu não quero um corpo que falhe aqui dentro. Eu não quero ser responsável pela falha do seu corpo. Porque todo mundo tem essa curva de entender a vida de um outro jeito. Eu fui convidada para um projeto super grande, assim, e eu falei, eu não posso. A minha filha tem 14 anos, ela quer estudar fora, quer ir embora, para fora do Brasil. Em 4 anos ela vai embora. Eu não posso, nos próximos 4 anos, estar chegando em casa às 7, 8 horas da Não noite. ver a cara da minha filha, Eu não né? posso. Eu quero viver com ela, eu quero almoçar com ela, eu quero, tipo, alguns dias na semana, eu quero passar a tarde com ela. Pá, vou perder dinheiro? Vou, mas assim, são escolhas conscientes e que eu só consigo fazer agora também, gente, porque, imagina, eu sou médica, eu me orgulhava de fazer 36 horas de plantão. E o que vocês deixariam? Porque acho que isso é uma coisa importante, né? Tanto você como uma especialista no assunto, quanto você que viveu, o que vocês diriam para as pessoas que estão ali? E é difícil mesmo, porque eu ressoo muito, eu acho que a gente se torna mais empático e consegue fazer escolhas mais maduras quando a gente vive, né? Então, hoje que eu tenho uma filha de 2 anos, que ontem à noite estava com 39 de febre, hoje de manhã eu deixei em casa, eu sei o que é essa dor que quando eu era mais jovem e eu escutava uma mulher falando sobre isso, eu não conseguia nem me relacionar muito bem. Algumas vezes achava que as pessoas não faziam uma coisa por frescura ou por desorganização e tal, e hoje em dia eu tenho muito mais clareza de algumas escolhas que eu preciso fazer para conseguir, nem vou dizer equilibrar, porque não tem nada equilibrado, mas para tentar dar o meu melhor o possível diante das várias situações. O que vocês diriam para essas pessoas, assim, com a maturidade, com a sabedoria, com a experiência que vocês têm hoje?
ainda que a gente não consiga mudar a decisão de uma outra pessoa, mas que mensagem que a gente pode deixar para de repente plantar uma semente para, no mínimo, provocar reflexão? Eu acho que a gente voltar pro tema, né, do podcast, que é felicidade, entender como uma jornada. Não é um fim. Quando você tiver aquele prêmio, quando você tiver aquele salário X, que você precisa se matar até chegar nele, quando você terminar um projeto, é o caminho. E para você ver felicidade no caminho, você precisa ter um tempinho. Não dá para ser como se você estivesse num trem em alta velocidade vendo as árvores passarem, que você não sabe se tem flor ali, se tem um bichinho. Não, tem que ser, você tem que ter tempo para ver a vida passar. E tempo para a vida passar é organizar o caos, sabe? Respirar, fazer gestão de redes sociais. O Brasil gasta, em média, 9 horas por dia em redes sociais. É o segundo país do mundo que mais Eu chamo de limpeza digital. As pessoas precisam fazer limpeza digital. Exato, fazer um detox É. mesmo, mas principalmente enxergar a felicidade como um caminho mesmo. Não é nada grande, não é uma viagem dos sonhos, não é um Não é projeto chegar no terminado, destino, não né? é a conta toda... bancária com um valor X. É no dia a dia. Eu fui feliz chegando aqui, conhecendo vocês pessoalmente, conhecendo o Matheus. Eu fui feliz levando a minha filha para a escola hoje. O Guimarães Rosa, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que a felicidade se encontra nas pequenas horinhas de descuido. Eu acho que isso, quando a gente encara a felicidade desse jeito, a gente vai entender que não tem caminho, não tem jornada sem saúde como valor, sem bem-estar como valor e, para quem lidera, sem ter isso como propósito de legado. O que você vai deixar na história da sua vida de trabalho? Eu acho que é isso. Que lindo. Procura a felicidade todos os dias, o tempo todo. E tá presente Porque ela na tá sua lá, vida, né? presente na sua vida. Se você não tiver, você não vai achar, você não vai ver as horinhas de descuido, porque são horinhas bem pequenas, mas ainda assim elas estão lá o tempo todo. E quando você chegar lá, né, o lá, entre aspas, que é o que você acha que vai te trazer a felicidade, você vai olhar pra trás e perceber que você não tava ali, né? Você não tava lá, você tá sozinho, você chegou sozinho, porque você não consegue contar a história dos seus amigos, da sua família, dos seus filhos, né? Vale a pena, de fato. Né? E para as empresas também, vale a pena você ter pessoas que não conseguem contar a história da própria vida trabalhando para você, porque as pessoas são que tocam os nossos negócios. A gente cuida das pessoas que cuidam dos nossos negócios. Quanto mais bem cuidadas elas estiverem, mais bem vistas, melhor estarão os negócios que essas pessoas tocam, né? Muito lindo. E Perfeito. você, Matheus, o que você deixaria de... Eu tava olhando até o logo de vocês aqui, mentalizando. A felicidade dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu vou falar para uma pessoa aí que ainda tá buscando essa tal da felicidade. O que é felicidade, né? Muitas pessoas falam, às vezes a felicidade é a ausência de desejos, né? Porque quando a gente tá naquela loucura da ansiedade, a gente quer tudo, não consegue nada e só vai se amargurando, né? Mas eu tenho uma notícia boa, porque ele dá trabalho, mas depois que você encontra um caminho, existe uma coisa, um poder do nosso cérebro que chama neuroplasticidade. Então, o corpo, o cérebro, ele se habitua a novos hábitos, né? E com isso você vai conseguindo mais prazer nas coisas, né? Tava até vendo ali o livro lá, Nação Dopamina, né? Com o nosso sistema de recompensa mais organizado, você consegue ter... É nesse nível que a Simone falou. Por exemplo, hoje eu gastei 2 horas para chegar aqui. Se fosse em outras épocas, eu estaria gritando. Mas só que eu falei, eu tenho controle sobre o trânsito? Não. O único controle que eu tenho é avisar as meninas e falar, eu tô chegando. Eu juro que eu tô tentando, né? Então, assim, você acaba tendo prazer nas pequenas coisas. Pô, tomar um café é mais prazeroso. São pequenas coisas que antes... agora falando de mim, quando eu tava com meu sistema de recompensa totalmente desorganizado, eu não via graça. Pô, às vezes, hoje eu acordo 5 da manhã e fico triste que não deu 6 ainda. Que é a hora que eu acordo. Pra eu já comer. Eu me tornei a pessoa que eu mais odiava. Aquela que acorda dando cambalhota já. E antigamente eu não era desse jeito, né? Então a felicidade dá sim, é alcançável, mas eu acho que, como a Simone falou, precisa ainda ser mais difundido a ideia de como, porque as pessoas estão perdidas. Eu brinco, é um valor que eu chuto lá, mas pra ser enfático, 97% das pessoas estão no automático, cara.
Eu peguei um Uber outro dia pra ir numa feira e eu falei, eu que não tô fazendo nada, porque eu não mexo já no celular por conta também de assalto, dessas coisas. Segurança, assim, Falei, deixa eu ficar reparando nas pessoas. Todo mundo mexendo no no celular. celular. Todo Assim, mundo. assim, ponto A de gente tá ônibus, todo mundo em todo. outro momento e não no momento presente, Eu né? Em faço outro Exato. muito lugar. esse exercício também. É. Ontem no aeroporto, voltando para São Paulo, eu fiquei olhando, falei, cara, as pessoas não olham ao redor. Não. Ninguém, todo mundo. Aí tinham 2 caras sentados batendo papo, tipo, não tinha celular à vista. Eu falei, gente, de onde que vieram? Do que aconteceu? se alimentam? Onde vivem? Onde vivem? Essas pessoas que estão com o celular no bolso, Que é a raridade guardadas. hoje em dia, né? Todo mundo. E aí você perde o detalhe, você perde uma mãe com uma criança passando, É. você perde tudo. E eu vou pegar um gancho exatamente no que você falou pra fazer, infelizmente, a última pergunta aqui do nosso episódio, porque a gente podia também passar horas conversando, mas a gente sempre encerra os nossos episódios com uma pergunta que é, pra vocês, quando que a felicidade não dá trabalho? Acho que quando ela deixa de ser uma meta gigante e inalcançável lá na frente e passa a ser uma escolha diária. Porque aí você vai procurar nas pequenas horinhas de descuido. Acho que a felicidade pequenininha, sabe? O poder do pouquinho, do tiquinho, eu acho que aí deixa de dar trabalho, porque aí você vai começar a achar graça em pequenas coisas que vão alimentar seu sistema de dopamina, vão liberar seus hormônios do bem-estar. Um abraço de 20 segundos libera ocitocina. 20 segundos. Isso aí é felicidade pura no corpo. Então, felicidade não dá trabalho quando ela deixa de ser a chegada e passa a ser a jornada inteira. Ai, que lindo. lindo. Que lindo. Não poderia concordar mais. Também não. Mas eu acho exatamente isso. Quando faz já parte do seu dia a dia, fica muito mais prazeroso. Tem dia que eu não quero ir na academia, só que o meu corpo só vai. Porque eu vou ficar pior se eu não for, mas é uma escolha minha. Porque agora já faz parte, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, eu cortei açúcar refinado faz um tempo. Tem gente, você não sente falta? Não, meu corpo ele nem sabe mais o que é isso. Acostumou a não ter. Porque aí, mas você não come açúcar? Sim, tem na fruta, tem no pão, tem. Mas açúcar refinado é um negócio que tirou. E assim, me ajudou muito, por exemplo, com ansiedade, inclusive, né? Uhum. Então, depois que faz parte, né, que é o que ela falou, vira um propósito. Então, assim, você já faz aquilo porque isso faz parte de você, né? E eu percebo que muitas pessoas olham de fora e não conseguem entender isso. E é interessante, às vezes você vai no Ibirapuera, assim, de domingo, aí você percebe que, você fala assim, puta, aqui respira as pessoas se cuidando, né? Quanto mais cedo você vai, Saúde, né? quanto mais esse cedo você autocuidado. vai, você pega os mais atletas lá, né? Depois chega 10 horas, tá chegando os caras de ressaca, né? Do sábado. Mas quanto mais cedo, porque aquilo é legal. E é interessante como as pessoas se identificam, né? Quando as pessoas gostam de hábitos novos, né? Bons hábitos, né? De compartilhar essa ideia. Senso de comunidade, né? Não Isso. poderia concordar mais com o que vocês falaram. Simone, ressoa muito isso que você disse da jornada, né? E eu acho que quem já passou por uma crise aguda de alguma questão de saúde mental aprende isso do jeito mais difícil, que é viver, né? Sempre esperando o futuro, o dia em que eu vou ser feliz, porque eu vou alcançar todas as coisas que me disseram. E aí, de repente, você poder estar presente em cada momento do seu dia, e desfrutando, saboreando, né? Eu contei agora há pouco com minha filha, ontem à noite, já faz uns 2 dias que ela tá reclamando de dor de garganta, tal. Ontem à noite eu tava frenética, preparando as coisas pra cá hoje, tal, fazendo os últimos ajustes, e aí ela com febrão. E assim, em outros tempos, como o Matheus falou, eu estaria lá desesperada. Ai, meu Deus, tenho tanta coisa pra fazer e tal, e tô aqui. E pra mim, assim, nada era mais importante e me dava mais felicidade do que estar ali com ela no meu colo. Que em outros tempos seria algo completamente impossível, né? Então, assim, tá ali de verdade naquele momento, cuidando dela quando ela precisava de mim, eu acho que é o que mais me nutre. E não é nada complexo, né? É só sobre a gente estar realmente disponível para perceber o que está acontecendo no nosso entorno e estar ali disponível, presente, intencionalmente envolvido com as coisas que acontecem. Foi uma grande alegria ter vocês aqui hoje. Obrigada por compartilharem. Obrigada a experiência muito por de terem vocês. aceitado o nosso convite. A gente tá muito feliz. Vocês têm alguma última mensagem, um site, um link, um arroba que vocês querem deixar? Podem falar para suas câmeras especiais ali. Vou deixar o arroba das minhas redes sociais, da minha rede social, do Instagram, é simone.estilodevidda.
É Ai, isso. que legal. Adorei. Sigam, porque ela é muito, muito maravilhosa, muito referência. Eu levo muito inspiradora. isso que eu falei, eu levo isso muito, muito a sério. Mas muito a sério mesmo. Então, assim, se eu tiver numa agenda corrida numa cidade, eu vou para o Rio direto para trabalhar. E aí eu chego lá, tá, começa às 10. Se eu chego às 7h30, 8 horas, eu deixo a mala, pego, ponho o tênis e vou correndo na praia um pouquinho. 15 minutos, 20 minutos. Mas eu vou. Sim. Eu podia ficar, ai, nossa, tô cansada, cheguei, daqui a pouco já tenho que pegar trânsito e parar lá no outro lado da cidade. Não, gente. Sim. Eu vou ter que parar do outro lado da cidade e enfrentar o trânsito. Mas se eu enfrentar o trânsito tendo ido 10 minutos na praia, é outra coisa. Outra coisa, É outra com coisa. certeza. Muito bom. Matheus, e você? Onde as pessoas te acham? Meu Instagram é Mateus, com H, e Leite com 2 L's, né? E agora eu tô criando esse projeto que chama O Equilíbrio Estoico, que eu quero trazer o estoicismo como base, mas com todos esses pilares que a gente conversou aqui, como hábito e estilo de vida, né? Muito bom. Vivendo sempre no presente, que é isso que te faz a cura diária. Porque eu sempre falo, eu acordo de manhã, eu já sei como vai ser meu dia pelos primeiros 15 minutos. Porque é aquilo que vai determinar se eu já estou em disciplina, que é o que eu falo. Sim. Então, às vezes, o pessoal negligencia. A primeira coisa que eu faço, eu vou arrumar minha cama. Aí vão falar assim, não, mas isso é besteira. Não, mas aquilo já mostra um sinal para mim que eu estou em disciplina, Sim. né? Então, e hoje, só complementando aqui, não estou mais na empresa lá porque eu vi essa abordagem, esses assuntos como meu propósito novo de vida. Então eu quero trabalhar com isso. Que legal. Que lindo. Que Que legal. bom. Muito Que bom que a gente vai ter você trabalhando É, com que isso. bom que a gente tem vocês aqui pra contando inspirar a histórias. gente. Foi Muito incrível bom. estar com vocês aqui. Obrigada de novo. E para vocês que estão acompanhando a gente, espero que vocês tenham aproveitado e aprendido tanto quanto a gente aprende e se emociona aqui em cada episódio. E fica de olho aí, já segue a gente em todas as plataformas, deixa sua curtida, compartilha com seus amigos, comenta o que você achou e a gente se vê no próximo episódio. Até já. mais, pessoal. Até. Até. Até mais. Tchau.